Agricultura é cooperação, colaboração. Nasce da união de todos que arregaçam as mangas e se juntam para trabalhar a terra. Cuidar, produzir. Uma gente dedicada, unida pela paixão de ver crescer. A FMC faz parte desse ciclo de crescimento porque sabe que a agricultura não se faz sozinho. E também sabe que uma relação forte se planta em todos os momentos. Não importa o tamanho da lavoura, estamos juntos de você, produtor, apoiando, pesquisando, inovando, trazendo soluções sustentáveis para aumentar a qualidade e a rentabilidade da sua produção. Soluções que ajudam você a ir cada vez mais longe. Afinal, estar ao seu lado é a nossa cultura. Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária, e mais um episódio aqui do Dia de Campo de Verão, com o apoio da FMC. E ele, como sempre, aqui do meu lado... Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em muito conhecimento. Cara, estamos exatamente no episódio da metade da temporada do podcast do FAPA Podcast, cara. A nossa primeira temporada já foram 25 episódios, esse é o 25º. 25º é um episódio para dar sorte, né? É, exatamente, exatamente. 2 mais 5 dá 7, 7 é o número de letras que tem meu nome. Se isso não for coincidência, sei lá o que pode ser. Cara, agora estourou aqui minha cabeça, como você fez essa conta tão rápido, mas tudo bem, né? Tomara que ninguém confira, vai que tem alguma coisa errada, né? Ah, certo. Pessoal, dessa vez, então, a gente trouxe o Ismael para conversar. Vou deixar ele se apresentar. Mas ele tem relação, e agora eu quero ver se você vai fazer a relação dos números aí, com o episódio número 8, que é um a mais que o 7. Pode ser eu... Veja, se 7 são as letras, o número de letras do meu você nome, não fez conta, mais né? 8 dá 15. 1 mais 5, 6 é ano de Copa, é o Hexa vem, tá garantido. Ismael, desculpa tanta bobagem, cara, mas por favor, te apresenta aí pro nosso público. Obrigado, Vitor, Fabiano, pelo convite, pela FAPA, pela oportunidade de a gente estar aqui falando sobre um assunto que não envelhece: comercialização de commodities agrícolas. Então, satisfação estar com vocês aqui num dia. O dia também é bastante emblemático, 75 anos, comemoração aí da Entre Rios. Então, assim, uma honra estar com vocês aqui, falando sobre comercialização. Vamos fazer esse bate-papo para a gente trazer, para quem está nos ouvindo, algum insight para que possa utilizar na comercialização. Legal, Ismael. Eu que falei lá do episódio 8, mas eu não falei o porquê, né? Tu é parceiro do Pedro, né? O cowboy das commodities, né? Ele é a parte feia da sociedade. Certo. O Pedro Deneca, né? A parte feia da sociedade. Mas é meu sócio na MD Commodities. A gente está aí, ano que vem a gente faz 10 anos de consultoria. E o objetivo da MD Commodities sempre é trazer para os nossos clientes, nossos parceiros, uma visão de mercado para que eles possam entender os riscos e as oportunidades no mercado de comercialização. A gente sabe que, costumo dizer que para comercializar, muitos acham que é o bicho de 7 cabeças, mas vale a pena ficar atento no seguinte: para vocês que trabalham com pesquisa, vocês sabem disso. Para a gente poder adicionar 5%, 10% em produtividade, cara, é penoso e tem que dar tudo certo. Para você perder 20%, 30% em comercialização, é um tapa. Por isso que é um assunto que não envelhece e é um assunto que o produtor tem que estar atento para poder utilizar as oportunidades dentro de um cenário que pode ser desafiador, mas para que ele possa fazer receita dentro do seu negócio. Não, aí que tá, né? O segredo é justamente buscar essa receita, e que nem você falou, a volatilidade do mercado é grande. Né? E a gente tá num aninho bem desafiador, né? Como que você tá vendo aí pro produtor, o que esperar aí no Pois é, a safra 25-26, vou falar agora que a safra, né, de soja, ela é uma safra que traz boas oportunidades no que diz respeito à produtividade. A produtividade deve ser muito grande, grande parte das regiões, principalmente na região onde eu estive rodando um pouquinho aqui, eu vi o quanto que está bonito os campos e a gente pode ter uma oportunidade bastante grande. E no Brasil a safra pode ser fácil acima de 180 milhões de toneladas.
E isso causa alguns desafios no que diz respeito a preço. Então, o preço pode ficar bastante impactado por uma safra muito grande. Uhum. Então, quando a gente fala de cenários de preço, é um cenário bastante desafiador, visto que a comercialização a nível Brasil, nesse momento, está na casa de 30%, 30%, 31% a nível Brasil, no Paraná, na casa de 20%. E o produtor ele precisa, para bancar o custeio, entre 45% a 55%. E como a comercialização está bastante cadenciada, agora no momento prestes à colheita, pode ter uma pressão muito grande da oferta e a necessidade do produtor vender esse produto para bancar o custeio. Isso pode causar uma pressão nos preços. Então a gente costuma dizer o seguinte: o produtor precisa entender o jogo do comprador e do vendedor. Agora a gente entra no jogo do comprador, onde nesta janela a pressão da oferta pode causar um impacto nos preços. Por isso, o desafio é grande, as oportunidades podem acontecer, a gente vai falar um pouquinho aqui de onde estão as oportunidades, mas ele tem que estar atento para fazer uma boa gestão de risco, uma boa tomada de decisão na comercialização. Pois, mas é possível a gente fazer, claro que todo ano é um ano tipicamente atípico, Sim. mas é possível nós começar assim, na média da média, setar o que é essa, quais são as janelas de maior oportunidade para o comprador. Fantástico. E qual que é Pode. as maiores janelas para o vendedor? Fantástica essa pergunta. A gente costuma dizer o seguinte, eu trago sempre nas palestras o seguinte: nós temos, quem é vendedor, ele costuma ter 4 janelas de oportunidades na comercialização durante o ciclo. A primeira janela de oportunidade acontece de janeiro até meados do mês de maio, que é o pré-mercado climático norte-americano. Ali começa a discutir qual é a área plantada, se vai ter uma migração de área e tal, e ali a gente tem algumas oportunidades que acontecem, ligado um pouco à colheita da safra no Brasil, se vai chover, se não vai chover, safra na Argentina. Então, esse pré-mercado climático, quando eu olho, por exemplo, para a safra 2027, olhar como se fosse uma janela do começo ao fim. Se Perfeito. eu estiver olhando 2027, safra 26, 27, essa primeira janela é agora. Então a gente tem uma oportunidade muito grande agora acontecendo. As cotações de soja na Bolsa de Chicago estão na casa aí próximo de $11 por bushel. E tudo nos leva a crer que ela vai ter uma pressão muito grande. Por quê? Porque a partir do mês de fevereiro, a gente tem o anúncio, talvez, de uma possível migração de área de milho para soja nos Estados Unidos, com o Outlook Forum que acontece em fevereiro agora. Depois a gente tem o primeiro relatório do USDA lá em maio, enfim. Ou seja, tem oportunidades aqui que o mercado ainda não se atentou a ela, e a gente trouxe isso agora. Tem uma segunda janela de oportunidade, que é o mercado climático norte-americano, que acontece no mês de maio até o mês final de julho, comecinho de agosto. Ali é o pré-mercado climático, o mercado climático norte-americano, que traz oportunidades se tiver problemas na safra americana. A terceira janela de oportunidade é o mercado climático sul-americano. E aí o clima se volta para cá. Então atenção com relação ao clima aqui. E o mercado da América do Sul acontece ali do mês de setembro até o mês de fevereiro. E aí você tem que olhar a Argentina em fevereiro, como está acontecendo agora. E a última janela acontece no mês de junho até o final do ano. E por que junho? Porque depois do movimento de pressão que a gente tem com a colheita, a partir do mês de maio, a gente começa a ter um movimento com o mercado interno. E isso pode trazer novas oportunidades. O pós-colheita, junho até o final do ano. Então a gente tem 4 janelas. O produtor precisa entender essas janelas e se posicionar escalonando vendas para aproveitar essa janela. Não é vender tudo na primeira, não é vender tudo na segunda, mas utilizar as estratégias. Por exemplo, eu tenho a primeira janela que está favorável. Ok. Se eu não tiver a segunda, ou então tem que carregar mais a terceira. E por aí ele faz o jogo para ele fazer uma boa gestão de risco na conversão. Então tem oportunidades de acordo com as janelas. Ismael, e aí assim, na tua concepção, até qual dessas janelas o custo tem que estar travado? Não tem uma regra para isso, mas a gente gosta muito de utilizar a primeira janela para você avançar na casa de 25% a 30%, principalmente quando você faz o custeio, pacotes de barter, a sua relação de custo, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, a depender de como está o cenário. Então, nesse momento agora, eu falaria para o produtor avançar pelo menos uns 35% da comercialização. Por que aproveitar a janela? Porque a pressão pode ser muito grande. Então, nesse momento. 35%, desculpa, do custeio ou do... Não, 35% do volume de venda para já custear a sua safra. Tá. Então, você pode ter a venda de adubo ali, tem a oportunidade de adubo, semente. Aproveita a oportunidade, faz a sua relação de custos, aproveitando para travar essa oportunidade. Só para vocês terem ideia, o melhor preço que aconteceu para a safra 2026, que vai ser colhida agora, aconteceu em fevereiro de 2025, porque o câmbio tinha explodido e o preço estava sinalizando aqui para a região na casa de R$135, R$136.
Hoje a gente fala de 120. Sim. Ou seja, aquela foi uma boa janela para travar custos. Depois a gente tem o mercado climático norte-americano. Se ele não acontecer, carreia mais para o sul-americano. Se tiver oportunidade de mercado dos Estados Unidos, aí você avança um pouco mais para completar a questão do custeio. O ponto é, ele não, na nossa visão, de forma sadia, ele tem que aproveitar esses momentos até antes da colheita. Porque chegar na colheita com a pressão de vender, a gente costuma dizer o seguinte, venda quando você quer vender, não quando você precisa vender. Uhum. Esse é um ponto importante. Quando você precisa, você é forçado a vender. E talvez não é o melhor momento. Então, essa estratégia pode ser acompanhada para o produtor aproveitar e fazer uma boa relação de olho nos custos. O pós-colheita é onde ele já pagou os custos. Se ele quer ir para o cassino, vai para o cassino, mas não com custo. Vai com o que é dele. E aí sim ele pode aproveitar oportunidades. Lembrando, com taxa de juros em 15% ao ano, a gente tem que entender esse cenário também para poder fazer estratégia, principalmente no que diz respeito a preços na safra disponível, ou seja, que ele vai colher agora em 2026. É uma decisão bem complexa, né? O cara Complexo. fica... Tem muita coisa que permeia, né? Isso. Eu costumo falar, né, que nós, assim, que trabalhamos no agro ali, temos muito contato com o produtor, a gente vê, às vezes, o produtor lutando para diminuir um saco de soja ali, de custo dele, Sim, né? sim. E aí na comercialização o cara pode perder um monte, né? Queria que você passasse um pouquinho, assim, estratégias. O cara não vai fazer uma faculdade de economia para se balizar. Óbvio que ele pode buscar uma Sim, consultoria, sim. é sempre uma Sim. excelente ideia, né? Igual ele busca no campo, uma Uhum. consultoria, um Agronômica, né? agrônomo, né? Para tá lá ajudando ele na safra dele. Mas estratégias para ele começar a sentir pôr o pezinho ali sem errar tanto, né? Que é complicado, tem que ter o tino mesmo, né? Mas na verdade é o seguinte, excelente pergunta, e o ponto é, o produtor precisa se capacitar em comercialização. Ele deixa escorrer muito dinheiro sobre os dedos quando a gente fala de comercialização. Uhum. E não é tão mais complexo do que plantar, que fazer tratos culturais. Então, o que eu costumo dizer assim, o produtor precisa se capacitar. Ele deixa muito dinheiro na mesa, ele precisa entender o mercado futuro. Como que opera o mercado futuro, as oportunidades do mercado futuro. Ele precisa entender de formação de preço, isso é básico, ele tem que entender como que é a formação de preço, os componentes da formação de preço, como que oscila esses... Ou seja, ele tem que entender o mercado de opções. A maneira talvez mais fácil seria uma consultoria, mas isso ele precisa também compreender para não deixar só ao lado da consultoria. Ele precisa também saber dialogar e fazer o seu próprio juízo de valor. Não vai só pela cabeça do consultor, ou vai na cabeça do que está, né, na internet, porque o que acontece? Nas mídias sociais tem muito vendedor de sonho, Sim, sim. que vende sonho Tá para cheio. ele. Está cheio disso. Que a soja vai explodir, não venda, e depois, quando o preço cai, some todo mundo. O ponto é, ele tem que se capacitar para ele entender os cenários e poder montar a sua estratégia, logicamente com ajudas, mas se capacitar para aproveitar as oportunidades. Não é um bicho de sete cabeças, mas ali drena muito recurso, receita, que ele poderia estar colocando no bolso e aí sim não ficar penalizado com o custo. Então, assim, tem alternativas, ou com ajuda externa, mas, acima de tudo, ele precisa se capacitar para aproveitar as oportunidades na comercialização. Esses parâmetros, eles... Já, eu tô notando aqui, falei, rapaz, essa aqui... Essa é boa, né? Essa eu vou encurralar aí. Não, essa eu pego. Esses parâmetros, Ismael, a gente consegue... Obviamente, vocês têm uma baita uma experiência, então você consegue arriscar um pouquinho mais entendendo esses parâmetros, né? Porque, pô, o cara tem mais consistência de resultado ali. Mas eles tendem a se manter, assim... Eu sei que pode dar uma loucura do nada, Sim. mas se A mais B ocorrer... A resposta provavelmente vai ser C. Nós temos o mercado, ele tem a questão de fundamentos, onde você vai olhar a oferta, demanda, enfim, fatores que lá no lado da oferta e demanda. Sim. Se você tem clima, está no fundamento, ou seja, pode ter uma pressão de oferta, uma queda de oferta, uma pressão de fundamento. E você tem uma análise que é mais técnica, que é gráfico e tal. Então, às vezes você fala, poxa, mas por que o mercado está subindo? Não tem fundamento nenhum para o mercado subir, mas ele está baseado numa situação gráfica, onde os operadores estão trazendo alvos gráficos. Então você não é A mais B ou B mais A é BA. Não, você tem algumas situações que não é tão claro assim. Por isso que a gente tem que estudar muito para errar menos. Sim. Mas um ponto importante, principalmente para o cooperado,
da agrária é saber que vocês têm uma mesa, vocês estão verticalizados, vocês têm indústria de óleo e farelo, ou seja, vocês têm um corpo técnico e também comercial aqui para sustentar e orientar os seus cooperados nessa situação. Então, assim, além da situação dele, você tem uma ajuda muito, é por isso que da cooperativa, né, é a extensão do produtor, e essa situação traz uma vantagem muito grande para o cooperado de vocês. Então, assim, além da capacitação dele, ele tem um corpo técnico e comercial que pode assessorar, e é o que faz a Agrária. Então, está de parabéns, e ele está bastante assessorado. Logicamente que ele precisa entender para não ser pego no contrapé. Ah, legal. Bacana, bacana. Que bom que você fez essa pergunta, porque ela vai me ajudar a fundamentar essa pergunta. Nós temos, então, os fundamentos de mercado, nós temos aí, obviamente, decisões técnicas. Se nós trabalharmos num sistema de contribuição, tá? Talvez a gente não vai ter esse número exato, mas na sua concepção, quanto que essa decisão ela é técnica, fundamentada, quanto que essa decisão é emocional? Legal. Assim, ó, o mercado, em algumas situações, nós temos a situação fundamental e situação técnica. Técnica é gráfico. Técnico é gráfico, tá? Basicamente isso. Então, grande parte do tempo, o mercado opera por fatores fundamentais. Oferta, demanda, tá? Grande parte. Mas em alguns momentos, eu costumo dizer que talvez 70% do tempo vai pelos fundamentos. 30% do tempo vai por gráficos, tá? Não tem isso não é uma regra, mas em alguns momentos, quando você tem uma situação de seca, por exemplo, um estresse hídrico e tal, o fundamento opera demais. Então, aí os dois vai para o mesmo linha, tanto o gráfico quanto caminha para o mesmo lado. Mas em algumas situações você tem essa situação, em algumas situações um pouco mais, talvez 60-40, 50-50, mas grande parte do tempo. Costumo dizer o seguinte, aproveite a percepção. O mercado futuro opera pela percepção. Percepção que vai ter quebra, percepção que vai ter super safra, percepção disso. Então, o mercado futuro é percepção. O mercado físico é daqui. Dá 2 canecas, eu vou te pagar tanto, acabou, bora. O mercado futuro, a percepção, você tem esses movimentos, que às vezes tem a operação, tem os fundos operando, tem algoritmos operando, tem geopolítica no meio. Então, tem muitos fatores que, hora pode operar, tem produtos paralelos, agora o óleo sobe e leva junto à soja, agora o milho, agora a guerra. Então, você tem muitos fatores que em algum momento logicamente que nesse jogo todo vai influenciar o conhecimento para saber que hora que agora esse mercado ele está operando fundamento ou técnico. Tem base para esse movimento de alta? Tem sustentação? Não, é um movimento só técnico. Não, peraí, então isso aqui em algum momento o fundamento vai entrar na mesa. Então isso pode ser uma oportunidade. E o contrário é verdadeiro. Então a gente costuma dizer que o produtor ele tem que estar conhecendo esses mercados, porque no final do dia impacta na receita deles. Logicamente que é muita informação, é por isso que a gente está aqui, mas o ponto é ele tem que estar todo dia entendendo um pouco mais. E cuidado para não ser pego no contrapé. E muitas vezes sendo influenciado por vendedor de sonho, e ele se deixa levar. Então, movimentos de alta, que muitas vezes é oportunidade, ele encara como tendência. Mas será que é tendência? Se ele não está capacitado, ele pode entrar junto daquela maré e ser levado. Puxa vida, não aproveitei, não vendi. Então, a comercialização requer esse conhecimento, de você entender essas nuances para poder aproveitar o melhor momento na comercialização. Porque eu sempre tenho aquela sensação assim, Ismael, que... E aí, é a minha sensação, e aí eu gostaria também de te ouvir. Você comentou, 70% é fundamento, esses 30% é algo que nós não estamos ainda conseguindo precificar. A pergunta nesse momento é, 70% é fundamento e os outros 30% é fatores outros, ou são fundamentos que nós não estamos conseguindo identificar agora e em algum momento fala, putz, será isso que está acontecendo? Excelente, não. Muitas vezes nós da MD Commodities, a gente navega contra a maré, porque há 2 meses, outubro, novembro, tivemos um forte movimento de alta sobre as cotações da Bolsa de Chicago. E para nós estávamos claríssimo que era uma oportunidade, que aquilo ia voltar. Mas muitos naquele momento falavam que o mercado voltaria a subir e soja bater 150, 160 reais de novo. Mas para nós estava claro, e os dois estavam baseados em fundamentos, cada um nos seus fundamentos. Mas o que acontece é o seguinte, a gente precisa entender que o mercado ele é soberano sobre essas situações. Então, não adianta o que eu acho, o que eu não acho, isso não vai influenciar o mercado. Mas o que eu quero colocar para vocês é a leitura correta de mercado ajuda a você desvendar oportunidades. Voltando para o mês de outubro e novembro, nós tivemos um forte movimento de alta das cotações de soja na Bolsa de Chicago, que saíram dos 10,30, num ímpeto de alta, onde os fundos começaram a comprar contratos de soja,
motivados por um acordo comercial entre China e Estados Unidos, acreditavam que ia ter um choque de demanda. Os fundos saíram de uma posição de zero de compra, ou seja, a posição líquida zero, para mais de 200 mil contratos comprados. Isso fez as cotações de soja na Bolsa de Chicago sair dos 10,30 para 11,72, mês de novembro. E a gente falava, cara, isso aqui não tem sustentação base fundamental. Sabe por quê? Porque nós estávamos num período onde nós tivemos uma situação de paralisação do governo americano, shutdown, onde parou, não estava sendo registrado as vendas e nem a posição dos fundos. E nessa situação de vendas e fundos, os fundos entraram comprando. E o mercado subindo. E grande parte do mercado falava o seguinte, Ismael, o seguinte, e agora, é tendência ou é oportunidade? O que a gente dizia era oportunidade por quê? Porque o mercado subiu, porque estava ligado a um fator de um choque de demanda que não ia acontecer, porque o acordo comercial entre China e Estados Unidos rezava o seguinte, que a China compraria 12 milhões de toneladas de soja americana, mas quem não viu os números, e os algoritmos entraram comprando, não percebeu que o ano anterior a China tinha comprado 22 milhões de toneladas. Na média dos últimos 5 anos era 25 milhões de toneladas, ou seja, 12 milhões era o mercado cair e não o mercado subir. Só que quando começou a ser registrado as vendas americanas, que estavam 13 milhões de toneladas abaixo, os embarques, aí os fundos entraram vendendo fortemente. As cotações que estavam 11,70 voltaram para casa de 10,30. Ou seja, você precisa entender qual é o movimento que está sustentando esse movimento. É fundamento? Tem base técnica nisso? Ou tem fundamento para estar onde está? E aí você poder extrair. Então, claramente era uma oportunidade. Passou ali R$15 por saca só no movimento em Chicago, em derivativos, que o produtor poderia ter colocado no bolso. E isso faz um impacto tremendo quando a gente fala de preço. Então, nisso tudo a gente tem que entender que interpretar esses movimentos para poder extrair o melhor da comercialização. Só para a gente ter um paralelo, né, que eu gostei muito do teu exemplo agora, porque para mim ficou bem claro o que é algo sem fundamento, né? Algo que está subindo o preço, mas não tem fundamento. Seria diferente numa frustração de safra, onde tem fundamento, porque não tem o produto. Frustração de safra, a gente entra no fundamento que tem menos oferta. E nesse menos oferta, o comprador entra comprando com maior ímpeto, porque acredita que vai faltar, então, farinha é pouca, meu pirão primeiro. Sim. Então ele vai comprar de forma... Então aí nós temos um movimento de alta dos preços. Aí lida direto com o fundamento, que é uma diminuição da oferta. Tudo que eu falo de oferta e demanda é fundamento. Tudo que está fora disso, se tiver um movimento muito acentuado, pode ser um movimento técnico ligado a gráficos, que vão traçar alvos técnicos, ou seja, eu quero pegar uma retração de Fibonacci, eu quero pegar um gap do gráfico, é um estudo complexo que muita gente estuda só isso. Tem gente que opera soja e não conhece um pé de soja, não sabe. Está lá em São Paulo, na Faria Lima, está em Nova York, está em Xangai, está operando soja, mas sem conhecer um pé de soja. E isso também influencia o mercado. Então, os fundos operam muito nesses algoritmos e que pode ter impacto no mercado. Então a gente tem que saber surfar as oportunidades, seja no lado técnico, seja do lado fundamental, mas sempre surfar as oportunidades nesses componentes que fazem parte da formação de preço. Existe a possibilidade do fundamento não ter fundamento? Lógico. Tem pergunta até questão de relatórios. Sim, com certeza. Muitas vezes os relatórios que são publicados, a gente observa, excelente pergunta. Temos relatórios que são publicados. Grande parte do mercado acompanha o relatório mensal do USDA, que é publicado uma vez por mês. Tal. Os fundos, todo mundo opera. Como todo mundo opera, acaba sendo um balizador. Mas alguns relatórios acabam trazendo informações que talvez não são... que em algum momento isso vai ser corrigido. Então, acontece. E também acontece movimentos de alta ou de baixa no mercado sem fundamento. Muitas vezes o pessoal fala, mas por que o mercado subiu hoje 15 pontos? Não tem motivo nenhum. Então, pode o mercado subir ou cair sem fundamento? Pode. Isso acontece. A gente tem que saber se é fundamental ou não, ou se é técnico ou não, e saber surfar esses movimentos. Não, legal, porque, claro, eu sou um adepto de teorias conspiratórias, então, minha opinião, você não pode, para esse assunto, você não pode levar muito... Mas, sim, eu sempre tenho a sensação que, em alguns momentos, alguns fundamentos, eles são especulatórios, para entender como que o mercado vai se movimentar, vai reagir, vai precificar. E nem é especulatório, na verdade, o fundamento está lá, ou seja, é oferta e demanda. O fundamento é oferta e demanda. Então, assim, em alguns momentos, a oferta e demanda vai trazer movimentos. A gente tem que saber exatamente como que eu vou surfar isso. Pode ser no câmbio, pode ser nas cotações em Chicago, pode ser no prêmio de exportação. Então, você vê que é tanta coisa para poder... Então, assim, a gente tem que estudar muito
para errar menos. Uhum. Porque errar a gente vai errar. Vai errar, claro. Agora, se você não estuda nada, qual é a chance de você errar? Muito grande. Por isso que o produtor tem que se capacitar, para poder entender, poder surfar isso. É bastante coisa, né? Assim, a gente fica perdido, né? Que o nosso negócio é o campo lá, Sim, né? sim. E o produtor também, né? Lógico. É onde a gente tem mais afinidade, né? Lógico. Boas fontes para esse produtor dar uma olhada assim. O que você recomendaria Uma para ele? fonte excelente, cara, de primeira, que é a MD Commodities. Essa fonte é imbatível. Vai lá, nós temos várias, você pode acompanhar vários relatórios, né? Enfim, tem vários sites que você pode acompanhar, mas assim, que vai peneirar e colocar na tua frente exatamente o que importa, você tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes você vai olhar e ficar enviesado por um negócio que não tem impacto nenhum, não tem fundamento nenhum. Ou seja, não tem, talvez, tanta relevância. Então, a gente tem uma publicação chamada Resenha MD. O Resenha MD é uma assinatura que é baratíssimo no ano. Né? Mas ali a gente peneira exatamente o que tem que ter e coloca na frente com recomendação aquilo que é mais importante. Porque não adianta eu falar agora para você de guerra na Rússia e Ucrânia. Já foi. Uhum. Já era. O mercado Não já é precificou. Isso, não precificou, não vai reagir sobre isso. Não é esse o motivo. Sim. Então, o que está em voga agora? A gente tenta peneirar e colocar na frente para que isso que influencia. Então, o mercado agora está olhando o quê? Argentina. Clima na Argentina. Previsão do tempo. Então, agora esse é o foco. Mas, as chuvas que vão acontecer nos próximos 15 dias lá vai trazer recomposição hídrica. O mercado já está devolvendo o mercado de alta. E aí? Vou aproveitar, não vou aproveitar? Agora o câmbio subiu. Por que subiu? Por causa disso. Então, você tem que ir peneirando para poder extrair. Então, é algo que é fascinante. Você está podendo entender tudo isso e ajudar, logicamente, os produtores a navegar esse mar, que é um campo minado. É um campo minado. A comercialização é um campo minado. Então, você tem que estar atento a essa situação para você poder extrair o melhor e fazer uma boa comercialização. Eu imagino que tem muita informação, mas tem muita distração também. Muita distração. Por isso que a gente costuma dizer o seguinte, né? Até trouxe na palestra. O produtor precisa ter foco para não se distrair. Muito zap, muita gente querendo vender sonho. Tem que ter disciplina para saber exatamente o que fazer e executar. Porque muitas vezes ele tem foco, tem disciplina e não executa. E deixa passar o tempo. Execução também é importante. Então, foco, disciplina e execução vai trazer para ele aí muita clareza para ele ser assertivo na comercialização. Essa disciplina, essa execução, para mim, sinceridade, parece o mais complexo. Porque é aí que o papel, de repente, do consultor, do cara da mesa, ele é muito... Precisa ser emocional também, ele precisa sentar e vamos conversar um pouco. Me explica aqui que você está tomando essa decisão. Eu acho que eu penso que o produtor, ele lida muito com a emoção, por isso que eu até falo bastante do ciclo das emoções. Né? O ciclo das emoções, o mercado começa a subir e o produtor vai emocionado, começa lá eufórico, e aí ele fica empolgado e tal, e na euforia o mercado está lá em cima e ele acha que o mercado vai subir sempre, né? E esse é um ciclo perigoso, porque quando o mercado começa a cair, também vem o medo, a depressão, a angústia e tal, e muitas vezes ele vai vender lá embaixo. Vou vender rápido antes que caia mais. Então, esse ciclo das emoções, ele precisa ser muito bem identificado para ele não correr o risco de fazer uma comercialização atabalhoada, sem muito propósito. Então, ele tem que estar com o emocional bem calçado, baseado em informações corretas, e ele poder ser assertivo na estratégia. Então, é algo bastante fascinante, né, que ele precisa poder fazer com excelência na comercialização. Né? Bacana. Eu lembro do episódio que a gente gravou com o Pedro. Inclusive, pessoal, se não escutou, acabando esse aqui, volta lá e escuta, né? O episódio número 8. Já até buscamos, já deixamos facinho, pessoal. Não dá nem pra reclamar, né? Que bom. Ele colocou lá pra gente, ele trouxe, gente, primeiro, tu garante ali o teu custo, e depois você vai atrás de margem. Exato. Né? Então é a estratégia que eu aprendi com ele, que eu falei, se eu fosse vender soja, é o que eu faria, porque eu senti confiança no trabalho de vocês. E você sabe que muitos produtores dizem o seguinte, mas como é que eu vou vender se eu nem produzi ainda? Se eu nem plantei, botei a semente no chão. Mas para isso você tem os instrumentos do mercado futuro. Você tem que surfar, imagina o mercado futuro começa a subir, você nem plantou ainda, mas você pode estar tendo receita sobre o mercado futuro. Você pode se posicionar sobre o mercado futuro. Então, muitas vezes tem aquele mito, fala, não, mas eu não vou vender porque eu não plantei nem tenho ainda. Produto eu físico. nem sei se vai bem. Então, o mercado futuro te dá isso. Porque muita gente, as pessoas ficam com medo de vender, com medo do washout, né? Que é, poxa, depois eu não vou colher e tal. Então, saiba que nós temos instrumentos
que ele pode navegar a comercialização de olho, primeiro em custos, e depois em receita, depois em margem, depois no meu lucro. Mas ele tem que tentar fazer o custo dele com a menor quantidade de soja possível na relação de custos. Então, uma boa relação é, eu vou comprar os insumos, fazer o custeio com a menor relação de sacas possível, porque daí vai me sobrar mais potencialmente, e aí eu vou para o mercado vender. Mas eu preciso fazer esse dever de casa. O problema é que grande parte do mercado vai para o mercado depois que eu colhi. E aí é o jogo do comprador e vai pressionar. Então, ele tem que saber essa dinâmica para poder fazer uma boa comercialização. E para o comprador é vantagem ter já esse contrato, já ter essa soja comprada sem que ela existir, porque ele usa como um tampão ali. Não, é porque daí ele organiza a logística dele, né? Porque quando o comprador que compra, ele vai comprar baseado em Chicago, então não vai, ele ou fábrica, ou ele vai fazer a conta, então ele vai organizar a logística dele. Então, normalmente ele vai se basear, como a soja, o preço é paridade de exportação, então ele vai ser baseado na paridade, então o que ele faz? Ele vai seguir Chicago, prêmio, despesa, porto, então ele vai seguir uma conta de paridade de exportação. Então ele não vai fugir muito daquilo. Por isso que o produtor precisa saber fazer a conta paridade de exportação, como é a formação de preço, porque se por um acaso ele quer vender a 130, mas a paridade de exportação está dizendo para ele que a paridade para ele é 125, ele está longe, nenhum comprador vai comprar dele a 120, a 130. Então, também ter o conhecimento de formação de preço faz com que ele entenda que, poxa, meu preço que eu estou pedindo está dentro de uma lógica de mercado ou não. E o contrário é verdadeiro. Eu estou pedindo 130, mas o mercado poderia pagar 135, peraí, eu estou deixando dinheiro na mesa. Tá ficando dinheiro. Então, esse conhecimento de formação de preço é importantíssimo para ele, pelo menos, medir o que o mercado está falando, medir o intuito dele e também não deixar dinheiro na mesa. Ô, Ismael, pensando em pesquisa agrícola, a gente vem acompanhando, tem estatísticas para um monte de coisa, tá? Então, quanto de produtividade que nós ganhamos no milho a cada década, a cada ano, quanto de produtor usa aquilo outro. Tem alguma estatística para quantos dos produtores nacionais brasileiros usam alguma assessoria, alguma consultoria pensando em mercado? Não tenho esse número, mas é pouquíssimo. Frente ao universo que nós temos, é pouquíssimo. Existe uma oportunidade, eu acho que não chega a 15%, não chega a 10% do universo que nós temos de produtores. Agora, o que eu vejo é que os produtores estão cada vez, os grandes produtores estão buscando não deixar dinheiro na mesa na comercialização, então eles estão se profissionalizando na comercialização ou através de assessorias, consultorias ou se capacitando. Então o grande acaba ficando cada vez maior, por quê? Porque ele não deixa dinheiro na mesa, então ele acaba comprando o vizinho, arrendando. Então esse é um conhecimento valiosíssimo. Ele já entende, grande parte dos grandes produtores já entenderam isso. Então tem a sua própria mesa, tem a sua própria... Agora, produtores de médio e pequeno porte, qual é se capacitar de forma interna, aproveitar talvez, sei lá, o Resem deu uma alternativa, mas outras alternativas, enfim, procurar se capacitar, né? A gente tem um curso de capacitação na comercialização, mas tem outras alternativas. Legal. Mas ele se capacitar e utilizar a estrutura da cooperativa, no caso, né? Ou seja, ele tem a mesa ali, poder se suprir das informações, como é que tá, como é que não tá. Então, eu acho que tem caminhos. O que não pode é o produtor ficar refém, não olhar nada, porque é difícil, e deixar dinheiro na mesa. Só que daí não pode reclamar que o custo está alto, que o preço está baixo. Então, ele tem que ir atrás, sabendo que a receita dele, quem dirige a receita dele é ele, na decisão dele da comercialização. Então, ele não pode terceirizar isso. Por isso que ele tem que ir atrás, ou de assessorias, ou se capacitar, ou utilizar a mesa das empresas, né? Dá dó, porque a gente viu, né? A gente conhece um pouco da história do agro, né? E a gente viu, assim, um momento que o agro era só produzir, não tinha problema nenhum, porque você ia vender, o cara se sustentava, a margem ainda dava para viver, o custo do Brasil não era tão gigante como é agora. Escondia erros, né? Escondia erros, então era bem permissivo. Aí, já começando, quando a gente estava na faculdade, provavelmente ele já começou um negócio do o cara ter que apertar bem, porque o custo subiu demais. Então só foi ficando o produtor que era bem tecnificado, bem capacitado. E agora eu vejo mais um salto, que é justamente o mercado. Porque na verdade, nós tivemos um salto de produtividade. Antes era soja 60 sacos por hectare, 55 sacos por 50. Era o cara bom. Cara bom. Nós estamos falando hoje de cara com 70, 80. Normal. E tem gente que está colhendo mais. Sim, mais, claro. Então, assim, a caixa produtiva aumentou. Só junto com isso, também os custos aumentaram. Tratamento de semente, a gente tem 3 quadros de fungicida, enfim, inseticida, aquela coisa. E, logicamente, que o custo ficou maior. O custo do arrendamento ficou maior. Então, ele não pode... Então,
ele não pode dar o luxo de deixar dinheiro na mesa na onde mais drena dinheiro para ele, que é onde que é a comercialização. Uhum. Então ali ele tem que estar capacitado. Por isso que eu vejo que eventos como esse, colocar no holofote a comercialização para trazer um cenário, trazer tendência, estratégia, ajuda ele a dizer assim, caramba, eu estou entendendo onde está. Para pelo menos ele entender aonde, se tiver uma oportunidade, ele tem que saber que o cenário é para isso. Por quê? Porque na mídia tem muito vendedor de sonho que quer vender. Se eu ficar aqui e falar que a soja é R$200, eu viro presidente da cooperativa. E é gostoso viro- de falar, né? Nossa, é Vamos falar. mosquinha. Tá tranquilo? E todo mundo que eu vi isso. Sim. Viro presidente da cooperativa. Seu Adams me permite, eu viro presidente da cooperativa. Só que todo mundo vai gostar, vai dar like, vai querer. Mas eu vou estar ajudando. O que eu tenho que trazer é cenários. Qual que é o cenário? Qual que é o desafio? E não tem problema de falar. Eu costumo dizer o seguinte, se eu fosse desenganado, eu queria saber. Você tem 3 meses de vida, Ismael. É. Eu ia parar de fazer palestra, ficar com a minha esposa e meus filhos, sabendo. Ruim, mas eu quero saber. Agora, o buraco está na frente, e muitos não estão alertando o buraco. Uhum. E aí, quando eu caio no buraco, ninguém me alertou. Então, assim, eu acho que esse é o papel social que muitas vezes a gente faz nas palestras, é fazer com que ele entenda os riscos para aproveitar as oportunidades. Quando acontece. Se ele não tiver isso, ele pode deixar dinheiro na mesa. Eu vejo muito o pessoal vem, né, numa palestra como a tua, por exemplo. Eu quero saber quanto que vai dar a soja daqui tanto tempo. Cara, não é esse o teu papel, né? E eu falo o seguinte, se eu soubesse onde era o preço de soja, eu não estava aqui. Com certeza. Estava em Dubai, Com certeza. estava em Singapura, sei lá. Meu papel, o que eu tenho que olhar é tendência, olhar cenário. De acordo com isso, eu vou... E saber que no meio do caminho, a gente pode errar, mas a gente tem que estudar muito para errar menos. Uhum. O ponto é, se eu não estudar nada, a minha chance de errar vai ser muito maior. Então eu tenho que estar entendendo o que influencia o mercado. E ainda assim a gente erra, mas pelo menos é um erro colocado. O ponto um ponto. Um ex-cliente no começo, ele ficou revoltado. Como é que vocês não previram a pandemia? Pelo amor de Deus, quem previu a pandemia? Nossa, Ismael, como que vocês não previram? Não é prever a louco, pandemia? cara. Poxa, o cara... Então, assim, às vezes tem um pessoal que fala isso, mas o ponto é, às vezes pode acontecer um meteoro lá de Portugal cair aqui e mudar tudo. Mas em situação de temperatura e pressão normalidade, é para esse caminho que deve ir. E é isso que a gente tem que olhar. E, posicionado nisso, montar as estratégias. Ô, Ismael, nós estamos aqui já há mais de meia hora, uma conversa bem gostosa, bem produtiva. Nós falamos sobre riscos, falamos sobre oportunidades. E assim, para mim ficaram claras 2 coisas. Assim. Uma, você vai em algum momento perder, então você tem que perder menos e não tem uma receita de bolo. A pergunta agora é, sabendo que não tem receita de bolo, sabendo que o nosso desafio é perder menos. Quem perde menos, o que faz? O que as pessoas Mas fazem? se bem que você pode ganhar. Esse é um ponto, que a comercialização também tem oportunidades de ganhar. Oportunidades, você Tem saber muito, identificar. Saber identificar, você tem um movimento. Esse movimento que aconteceu em novembro, R$15 por saca, adicionado aos 120 que está pagando hoje, 135, pô. Uhum. Com a produtividade que está, 12%. você pode ter uma receita gigante. Então, assim, existem oportunidades. Por isso que eu digo assim, a gente tem que saber, não é só uma conta de perda. Uhum. Ela pode ser uma conta de ganho, desde que você saiba surfar ela. Então, para você evitar perdas, se capacite. Entenda, conheça o mercado, conheça as ferramentas, conheça a estratégia, conheça o que está disponível para você. Capacitação é a primeira skill. Primeira coisa que tem que fazer. E saber que é difícil. Não, mas eu vou... Porque você vai ter uma safra só, não, você vai ter 20, 30 safras pela frente. Vamos aprender. Leva E vai umas ter uma 2 geração para fazer. para preparar ainda. Leva umas 2, 3 safras que vai dar, mas aprende, para você ter mais 27, 30 safras pela frente. Sim. Então, entenda, conheça o jogo. É o que os grandes estão fazendo. Por isso, não é a conta só para baixo. Boa. Uma conta que você precisa saber que eu preciso extrair o melhor da minha comercialização. Eu tenho que extrair o melhor da produtividade e o melhor do preço. O produtor é como se fosse 2 pernas. Se ele tiver só produtividade, talvez ele pode cair, mas ele se sustenta com só... Se ele tiver só preço, talvez não tiver produtividade, mas se ele tiver as 2, produtividade e preço, ninguém derruba ele. Então, ele tem que estar atento não só à produtividade com as tecnologias, mas também em preço. E isso passa por estratégia de comercialização. Ele tem que estar apto nas 2, para não deixar dinheiro na mesa e ficar perene na atividade. Pô, acho que deu um baita no episódio também aqui Como sempre, né? pra gente refletir, né? E, cara, acho que não tem milagre, né? Não vai ser aqui que a gente vai resolver a vida do produtor. O Ismael já, cara,
brilhantemente deu algumas dicas já, mas buscar conhecimento, como diria ET Bilu, né? ET Bilu, já que ele começou viajado, agora que busca Essa é antiga, hein, Vitão? Esse é o primeiro passo, é buscar capacitação. Se capacitar, entender. Vai demorar? Vai, mas uma hora eu vou ter que aprender isso aqui, então vamos começar? Vai atrás de fontes verdadeiras, fontes listas, fontes que te ajudam, né? A gente faz um trabalho no Instagram, enfim, o pessoal segue bastante, gosta bastante, é uma fonte, enfim, mas ouve bastante gente, não ouve ouve um monte de gente, e cria o seu juízo de valor. Ouve todo mundo, mas cria o seu juízo de valor. Não vai só pela cabeça de minha cabeça, do Pedro, ouve um monte de gente e vai criando seu juízo de valor. E aí, logicamente, você vai vendo quem está acertando mais, aí você vai peneirando. Mas o importante é, vai atrás de fontes importantes, se capacite para aproveitar as oportunidades. Vamos deixar para quem acompanhou o episódio até esse momento, na tua concepção, Ismael, qual que é o maior risco que você está vendo para essa safra aqui? 27 ou 26? Para essa agora que nós estamos colhendo agora. Vamos escolher. O maior risco é uma pressão, a safra gigante, grande no Brasil, uma safra que vem acima de 180 fácil, e isso pode causar uma pressão. Como o percentual de comercialização está muito baixo, vai ter uma pressão muito grande de venda nesse momento. Então, esse pode causar uma pressão. Aumento de frete, câmbio para baixo. Então, tem muita coisa que pode causar um movimento de queda. Por isso, ainda, nós podemos ver o preço aqui na região saindo de 120, que está agora, para 108, 106, 107. 120 agora, quem está percentualmente pouco comercializado, talvez eu escalonaria aqui para pagar custo. Tá? Então, atenção. Pois, mas não sei, vou vender a 120, deixar o dinheiro aplicado com 15% ao ano, nós estamos falando de 15% a mais de receita, quando você vai ter 15% de aumento no preço? Então, difícil, pode acontecer, difícil, mas eu acho que são estratégias que o produtor tem que olhar isso, talvez vende um pouco, deixa aplicado, pega um pedaço disso, compra um seguro de alta, se o mercado subir em Chicago, então, tem alternativas. Ele tem que entender o cenário para poder. Então, eu acho que o cenário pode ser de pressão, pelo menos até o mês de abril. Pressão agora forte, mês de fevereiro, março, até abril. E depois, maio, junho, mercado climático norte-americano. E aí, o pós-colheita pode ter oportunidades pontuais no mercado interno. Então, eu acho que esse é o ponto de maior risco e oportunidade. Boa. Quem ficou até o final do episódio anotou essa aí. Teve que anotar. Se não anotou, perdeu aí, hein? Se não anotou, volta e vê de novo. Ô Ismael, brigadão, cara, da participação aqui. Acho que, como sempre, eu falo que é um bordão nosso aqui. A gente termina o episódio falando, cara, daria pra gravar muito mais, né? Dá. Mas o tempo é curto, então a gente tem que acelerar, né? Então... Quero agradecer ao convite de vocês. Espero que as informações aqui que a gente deu possam ajudar quem nos ouviu até agora a fazer uma boa tomada de decisão. Quem quiser me seguir nas redes sociais é ismaelmenezes.mdc, meu Instagram, me segue lá. Todo mundo dá pedrada todo dia, mas tá tudo certo. Mas a gente tenta trazer a verdade para ele. E agradecer, tá de parabéns a FAPA, Vitor, Fabiano, pelo podcast. E até uma próxima oportunidade. Quem sabe, com soja de R$200. Eu estive lá fora. O pessoal falou, qual que é o tema da palestra hoje? Eu falei, soja de R$200. Certo? Vai, não, pô, legal, cara, isso aí você tem que incentivar a turma e tal. É isso aí mesmo, soja de R$200. Pô, vamos lá. Eu só não falei quanto de soja ele vai ter que entregar para ter R$200. Claro. É soja de R$200. Claro. Brincadeiras à parte, aproveita as oportunidades na comercialização. Que Deus abençoe a colheita de vocês, a comercialização, e que vocês tenham sucesso aí no podcast que já está na 25ª edição. Espero que lá na frente a gente possa estar junto com vocês, mas que possa ter aproveitado as informações que a gente passou aqui. Boa, a gente junta você e o Pedrão aqui junto aí. Bora. Só que... Tá na hora. Tá na hora. Vamos ver se a gente junta os dois, mas aí tem que ser um podcast de umas 3 horas, porque ele gosta de falar, eu também, aí vai embora. Especial comercialização. Boa, vamos providenciar. Bom, pessoal, gostou desse episódio? Viu que tem um monte de desafio na comercialização, mas, porém, todavia, tem muita oportunidade para quem sabe identificar. Então, acho que fica aí a mensagem. Se você tá vendo no Spotify, o que tem que fazer? No mínimo 5 estrelinhas, né? É só, se der menos 5, Ismael, quebra o Spotify. Com tanta informação que nós temos, tem que ser 10. Ele vai direto, vai fazendo. Vai apertando, gasta o dedo. Vai apertando. No YouTube, gente, dá o like lá para nos ajudar, compartilhar essa informação, chegar no máximo de gente possível, que o agro sofre muito com isso. E printa que vocês assistiram e marca a gente nas redes sociais para dizer que foi. Pronto. Legal, boa. Não, cara, acabei de assistir, faz um comentário, marca a gente lá, tá tudo certo. Tranquilo, então. Feito? Pessoal, obrigado aí pela companhia, obrigado à FMC por nos acompanhar nesses episódios do Dia de Campo aí. Até a próxima, um abraço. Um abraço. A agricultura é cooperação.
colaboração. Nasce da união de todos que arregaçam as mangas e se juntam para trabalhar a terra. Cuidar, produzir. Uma gente dedicada, unida pela paixão de ver crescer. A FMC faz parte desse ciclo de crescimento porque sabe que a agricultura não se faz sozinho. E também sabe que uma relação forte se planta em todos os momentos. Não importa o tamanho da lavoura, estamos juntos de você, produtor, apoiando, pesquisando, inovando, trazendo soluções sustentáveis para aumentar a qualidade e a rentabilidade da sua produção. Soluções que ajudam você a ir cada vez mais longe. Afinal, estar ao seu lado é a nossa cultura.